Se você fosse listar as maneiras mais comuns de uma carreira na NBA ser destruída, a primeira com certeza seriam as lesões. A segunda deve ser algum comportamento fora das quadras que prejudica a reputação do jogador. Com que frequência a carreira de um jogador é arruinada por um único colega de equipe? Um cara que deveria estar te apoiando e te ajudando a melhorar. Neste vídeo, veremos 5 jogadores da NBA cujas carreiras foram destruídas por um companheiro de equipe. Kwame Brown. O draft da NBA de 2001 fez história. Quando Kwame Brown foi selecionado como a primeira escolha geral, ele se tornou o primeiro jogador do ensino médio na história a ser escolhido como número 1. E quem foi o cara que o selecionou? Ninguém menos que Michael Jordan. Na época, ele era o diretor do Washington Wizards e via Kwame como o possível futuro rosto da franquia. Michael Jordan não deve estar satisfeito com o desempenho do seu time. Será que consigo voltar a jogar basquete no mesmo nível em que parei? Meses depois, Michael Jordan anunciou seu retorno ao basquete, motivado pelo instinto competitivo e vontade de jogar com atletas mais jovens. Especificamente, ele viu uma oportunidade de orientar o jovem Kwame. Jordan acreditava que seu potencial era enorme e que poderia dominar a liga em poucos anos. No início, ele queria ajudar Kwame a atingir seu potencial. Segundo um membro dos Wizards, ao chegar ao acampamento, Kwame já tinha, para Michael, as credenciais para integrar seu grupo. Então Michael o deixou entrar, pelo menos por um tempo. Enquanto todos aguardavam ansiosos o retorno de Jordan e os holofotes estavam sobre ele, nos bastidores, seu relacionamento com o novo prospecto do draft era instável desde o início. Segundo relatos, houve muitas coisas negativas que Jordan disse sobre Kwame, algumas das quais passaram muito dos limites. Jordan levou para o pessoal, apesar dos comentários não serem infundados. Em artigo da ESPN, Michael Leahy disse que Kwame era tão arrogante que chegou a desafiar Jordan, duvidando de seu nível, o que Michael Jordan não gostou. Ele se juntou aos Wizards para jogar com um pivô determinado e motivado a ser o melhor. Em vez disso, ele encontrou um preguiçoso, desrespeitoso, sem talento que só se importava em receber seu salário. Engraçado é que Jordan também percebeu algo incomum sobre Kwame, em particular, o quão pequenas eram suas mãos. Ele enfim entendeu por que Kwame era tão ruim em pegar passes. Parecia que ele deixava a bola cair sempre, como se tivesse mãos de manteiga. Na verdade, ele mal segurava a bola com uma mão, o que é patético para alguém de 2,13 metros. E Jordan zombava dele por causa disso. Embora seja fácil colocar a culpa em Kwame por não ter a ética de trabalho necessária para ter sucesso, esse talvez tenha sido o pior ambiente para o qual ele poderia ter sido selecionado. A confiança dele diminuía a cada dia, e há um limite do que um adolescente de 19 anos suporta antes de desmoronar. Kwame não melhorou como os Wizards esperavam, nenhuma surpresa nisso, e alguns anos depois ele foi trocado para o Lakers. Agora, em vez de jogar com Jordan, ele joga com Kobe, o que não era muito melhor. Se havia um jogador quase idêntico ao Jordan em personalidade e padrões, era o Kobe. Com o tempo, Kwame se sentiu menos envolvido com o esporte e injustamente culpado, mesmo tentando crescer como pessoa. Michael foi duro demais com ele e, apesar dos defeitos do Kwame, é possível dizer que ele foi preparado para fracassar desde o início. Mesmo assim, ele teve uma carreira de 10 anos, o que é ótimo para quem muitos consideram um grande fracasso. Javaris Crittenden. É coincidência que esse seja outro ex-jogador do Wizards? Talvez não. Nesse infame incidente no vestiário, Gilbert Arenas sacou uma arma. O jogador que ele confrontou foi Javaris Crittenden. Hoje, ao relembrar esse encontro, as pessoas costumam contar apenas o lado do Arenas. Ele era o destaque dos Wizards, mas foi suspenso e depois trocado. Mesmo assim, ele já havia conquistado e ganho muito dinheiro antes e depois do incidente. Na verdade, Arenas foi o responsável por isso, mas mesmo assim ele voltou aos Wizards depois que sua suspensão terminou. A mesma sorte não aconteceu com Crittenden. A carreira dele terminou antes mesmo de começar. Ou seja, ele tinha só 21 anos quando sua carreira na NBA terminou.
O que aconteceu foi que ele levou uma arma carregada para o vestiário e, diferente de Arenas, Crittenden foi dispensado pelos Wizards e nunca mais jogou na NBA. Lembre-se, ele era escolha de primeira rodada e estava só no segundo ano na liga. Ainda assim, em um instante, aquele momento no vestiário arruinou sua carreira. Alguém poderia culpar o próprio Crittenden, já que foi ele quem trouxe uma arma carregada. Se você conhece Gilbert Arenas, sabe que ele sempre foi um grande provocador, especialmente naquela época. Tudo começou com um simples jogo de cartas com dinheiro no avião. Arenas provocava todos o tempo todo. Ele ameaçou Crittenden de brincadeira, dizendo que iria queimá-lo vivo se ele não pagasse. Crittenden não gostou e respondeu ameaçando atirar em Arenas. Arenas tentou desmascará-lo, levando várias armas para o vestiário e deixou Crittenden escolher qual queria usar, ao que Crittenden puxou sua própria arma carregada. Depois, em uma entrevista, ele tentou se justificar assim. Citação: "Disseram para não me envolver com as palhaçadas de Gilbert Arenas, mas ele ameaçou minha vida. Você fica falando de briga, eu brinco com armas." Esse incidente no vestiário marcou para sempre a imagem de Javaris Crittenden, levando ao boicote de outros times. Ninguém quer arriscar com um jogador como ele, então mais ninguém fez outra proposta para ele. Um ano depois, ele foi acusado de assassinato. Acho que aqueles times estavam certos em ter cautela com ele. Nikola Mirotic. Em 17 de outubro de 2017, um treino aparentemente comum do Chicago Bulls virou crise. As tensões cresceram após uma discussão entre Mirotic e Bob Portis. Segundo relatos, eles brigaram, mas Mirotic saiu pior. Porter socou o rosto dele, causando concussão e várias fraturas em Mirotic, que precisou ser hospitalizado. Para Portis, não só os Bulls o suspenderam por 8 jogos, mas esse incidente manchou sua reputação e ele passou a ser rotulado como cabeça quente, encrenqueiro. Para Mirotic, no entanto, esse único incidente mudou sua carreira para sempre. Antes foi um importante jogador de apoio em Chicago e chegou a liderar a pontuação do time no início do ano. Mas por isso, o vestiário dos Bulls nunca se recuperou. Na verdade, Mirotic perdeu o primeiro mês e meio da temporada com o rosto fraturado, e o atrito e a tensão que isso causou na organização acabaram levando os Bulls a trocá-lo. Isso obviamente não estava nos planos deles, porque eles literalmente tinham acabado de renovar o contrato de Mirotic no verão. Ele era o maior pontuador do time quando os Bulls o trocaram no prazo final. Mirotic foi trocado para os Pelicans e, um ano depois disso, aos 28 anos, ele deixou a NBA para jogar pelo Barcelona. Note que não afirmei que ele deixou a NBA por falta de opção, pois não foi o caso. Mirotic claramente ainda tinha talento suficiente para receber várias ofertas de outros times da NBA, mas ele escolheu jogar em Barcelona. Foi uma decisão que surpreendeu o mundo da NBA, porque muitos times, especialmente os que disputavam o título, queriam tê-lo em seu elenco. Mas para ele, suas prioridades eram diferentes. Ele queria estar mais perto da família e nunca sentiu que a América era seu lar. Apesar de ter superado a situação com Portis e aceitado suas desculpas, isso influenciou sua decisão de retornar à Europa. Quando questionado sobre sair, ele disse: "Se não estou gostando, se falta emoção ou desejo de melhorar diariamente. No fim, o dinheiro não importa se eu não estiver feliz. Se não acordo todo dia animado para o treino, não compensa." Embora ele não tenha culpado Portis diretamente, era óbvio que Mirotic não gostava mais de jogar na NBA depois do que aconteceu. Talvez ele voltasse para a Europa de qualquer forma, mas esse momento acelerou seus planos. Jordan Poole. É difícil dizer que a carreira de Jordan Poole foi arruinada por Draymond Green, mas dá pra dizer que a trajetória da carreira dele foi para o lado oposto, e ele poderia estar em uma situação muito, muito melhor se isso não tivesse acontecido. O vídeo vazado de Draymond Green acertando um forte soco em Poole se tornou o tema principal da temporada. No ano em que o Golden State Warriors buscava repetir o título com o mesmo elenco, esse momento gerou uma discórdia inédita no vestiário dessa era do time. Em uma franquia que sempre prezou pela união e trabalho em equipe, a temporada 2022-2023 foi o vestiário mais disfuncional em anos.
O vídeo lançou dúvidas sobre a temporada deles, levando repórteres a questionarem se haviam se reconciliado. Eles não se reconciliaram. Vamos voltar um pouco. Antes do tapa do Draymond, a trajetória do Poole na NBA já era insana. Ele foi um dos piores jogadores na temporada de estreia, mas no terceiro ano evoluiu e virou o segundo ou terceiro melhor do time na campanha do título. E não só isso, ele era jovem, muito jovem. Ele tinha 22 anos quando os Warriors conquistaram o título de 2022 e, pelo que parecia, ele era a peça jovem mais importante para o futuro dessa franquia. Isso mudou rapidamente. Após uma temporada turbulenta dos Warriors com desempenho abaixo do esperado, Poole foi trocado no verão. Quero dizer, no papel, essa não foi uma boa troca para os Warriors. Chris Paul já não era o mesmo e saiu após uma temporada sem que recebessem algo por Poole, mostrando que só queriam se livrar dele de qualquer forma. Eles precisaram incluir uma escolha de primeira rodada para se livrar dele. Poole deixou de ser uma jovem estrela promissora e peça-chave dos Warriors para se tornar o líder do tanque dos Wizards, acumulando números vazios em uma franquia horrível. Tudo por causa dessa briga com Draymond Green. Vernon Maxwell. O que você sabe de Vernon Maxwell? Bem, nos anos 1990, ele era considerado um membro fundamental do Houston Rockets, o armador titular e o cara que unia o time, oferecendo todos os elementos intangíveis de que a equipe precisava para se tornar candidata ao título. Em 1994, ele ajudou o Rockets a ganhar seu primeiro título. Antecipando a defesa do título, o Rockets infelizmente sofreu uma série de lesões no ano seguinte, o que prejudicou seriamente qualquer chance que tinham de repetir o feito. Então, por desespero, eles decidiram fazer uma troca arriscada para adquirir Clyde Drexler, basicamente desfazendo o elenco campeão por uma aposta no escuro. Alguns no vestiário do Rockets, especialmente Vernon Maxwell, não gostaram da troca, já que ele jogava na mesma posição de Drexler e perdeu tempo em quadra. Por um tempo, a segunda metade da temporada do Rockets foi marcada por dramas no vestiário. Na verdade, era um drama unilateral, já que só Maxwell estava irritado. Ele chegou até a ser suspenso por causa de outra briga, enquanto assistia do banco o Drexler se encaixar perfeitamente no time. Embora Drexler não tenha feito nada de errado, só a presença dele já irritava tanto Maxwell que ele estava pronto para abandonar o time. E foi exatamente isso que ele fez. No primeiro jogo dos playoffs de 1995, Maxwell jogou apenas 16 minutos e marcou 3 pontos, acertando um de 7 arremessos. O curioso desse jogo foi que Rudy Tomjanovich realmente deixou Maxwell tentar o arremesso da vitória. Os Rockets estavam perdendo por 2 pontos e ele desenhou uma jogada para o Maxwell fazer o último arremesso. O problema era que ele não jogou o último quarto todo e ficou totalmente frio. Quando errou o arremesso, sentiu que Tomjanovich o colocou para fracassar. Depois de uma atuação tão embaraçosa e péssima, ele deixou o time e não voltou mais. O Houston Rockets o dispensou oficialmente. Maxwell assistiu de casa, enquanto Drexler e Hakeem lideraram o Houston Rockets a mais um título. Para Maxwell, depois de sair de Houston, ele passou por alguns times, mas nunca encontrou outro lar. Anos após se aposentar, Maxwell se arrepende de ter saído assim do time. Ainda mais por causa do dinheiro, como ele afirmou, abre aspas, eu estava prestes a ser pago um contrato bom, grande pra caramba, um contrato muito bom. Naquele tempo, 25 milhões era muito e um grande negócio. Só precisava sentar minha bunda atrás do Clyde Drexler. Mas porque ele abandonou o time dele prematuramente, ele nunca conseguiu o contrato que queria. Na verdade, 25 milhões seriam o dobro do total ganho em toda a carreira. A carreira dele saiu do controle e ele ainda perdeu uma grande chance de ganhar muito dinheiro. Talvez você possa dizer que Drexler não arruinou sua carreira de propósito, mas ele fez isso indiretamente ao ser trocado para Houston e tomar o lugar do Maxwell junto com o orgulho dele. Enfim, esses foram 5 jogadores da NBA cujas carreiras foram arruinadas por um único companheiro de equipe.
Comente o que acha e sugira outros jogadores que se encaixem nesse critério. Obrigado por assistir. Me diga o que achou aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e, claro, como sempre, nos vemos na próxima. Valeu!